Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações do Flamengo. E no react de hoje nós vamos ver os nossos amigos do Jogo Aberto em um debate mostrando o histórico e, é claro, a temporada 2024 de muitas lutas e glórias do Flamengo. Claro que eu já gostaria de saber a sua opinião. O que você achou do ano 2024 para o Flamengo? Deixe aqui embaixo nos comentários. E é claro, se quer saber de todas as notícias, se inscreve no canal, fica até o final e deixe o seu like. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Canais Jogo Aberto com o seu debate. Muito bem, vamos lá, sexta-feira, 27 de dezembro. E o programa é muito especial porque, entre outras coisas, vamos abordar o título do Flamengo na Copa do Brasil. O Mengão que passou por Tite, chegando em Filipe Luiz e conquistou essa importante taça. Aqui comigo, como sempre, estão João Paulo Capelanes. Tudo bem, Capé? O quê? Nossa, que cara falso, velho. Furacão! Beijo pra todo mundo. Deu uma mistura aí, hein? As cores são iguais, né? E aí, Gabi, você que sonhou tanto com a Copa do Brasil, um bicampeonato pro São Paulo, até chegou perto, mas no final das contas o Flamengo levou a melhor. Ah, mas esse campeonatinho a gente já ganhou, não vale mais nada, né? Já foi uma vez só, tá bom. Soberbinha. Não, brincadeiras à parte, foi um título maravilhoso do Flamengo e o senhor é o falso, João Paulo Capelano. Só detonou o Flamengo aqui, agora quer sai fora, rapaz. Agora é o momento dos louros. Denilson Show! O que você tá rindo? Eu tô rindo do Sgarbi, cara. O Sgarbi está com a cara de argentino, irmão. Obrigado. Mas nós vamos falar do que hoje? Flamengo, Copa do Brasil. Então deixa eu rasgar o regulamento primeiro. Pronto, vamos rasgar o regulamento, que não vale nada. Vamos lá. Aqui, pra você. Olha o choro, mais. velho. A Copa do Brasil, que valeu mais de 90 milhões de reais pro Flamengo. Vale vaga direta na Libertadores, vale uma taça nacional e vale a alegria de uma das maiores nações do planeta futebol. Agora, vamos relembrar um pouquinho essa trajetória do Mengão, o que aconteceu até a final com o Atlético Mineiro. Lembrando que o Flamengo entrou na competição na terceira fase, eliminando o Amazonas. Era um momento de crise, Tite muito contestado. Aí nas oitavas de final veio um peso diferente, porque o adversário era o Palmeiras e o Flamengo fez um ótimo jogo de ida e depois conseguiu segurar essa vantagem em São Paulo, eliminando o Verdão de Abel Ferreira. E a arbitragem também, hein? A arbitragem também, o gol do Flaco Lopes foi legal, não esqueça não. De chorar, o gol foi legal. As quartas de final, aí outro momento eliminando o Bahia do Rogério Ceni. Aí normal. Verdade. Por que, Rona? Aí normal, é porque o Rogério Ceni nunca ganhou do Bahia, nunca ganhou do Flamengo. Aí é normal. E nunca ganhou do São Paulo. Não consegue ganhar de jeito nenhum, velho. E aí rasgou-se o quê? O quê? Não sei. O regulamento. E por quê? Diga por quê. Ganhou do Bahia, o Flamengo ganhou do Bahia, atropelou o Bahia, aí no meio da confusão, rasgou-se o regulamento e o Flamengo enfrentou o Corinthians. E jogou só lá no Rio, hein? E aí, como diria um amigo meu, Vral. Vral. Aí foi Vral invertido. Foi Vral encarpado invertido. Então, na semifinal, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. E aí, gente, tem uma mudança, que não é o regulamento. Aqui entra em cena Filipe Luiz. É verdade. Filipe Luiz. Essa é a mudança de ânimo, de chave, né, Dê? Pegou só a cereja do bolo, filho. Tite foi até ali, né? Dali pra frente, moiou. Lembrando que aqui na semifinal contra o Corinthians, na casa corintiana, teve um jogador expulso, Bruno Henrique. Ele fez aquela estratégia de já colocar o Fabrício Bruno, segurou o resultado, não é? Então acabou chegando na final. E aí veio o Atlético Mineiro de Milito e não teve pra ninguém. Aí foi Vral. Aí amasso, 3-1 na ida, na volta 1-0. É, gente. E aqui, ó, o total, 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Só perdeu pra quem? Pro Palmeiras. É verdade. Na volta. Que desânimo. Não, é que o Flamengo só foi convencer depois que o Filipe Luiz chegou. Porque esse retrospecto, assim, contra o Palmeiras, fez um jogo legal lá no Rio, chegou aqui em São Paulo, na minha opinião, de uma forma covarde.
Aquele futebol do Tite todo mundo atrás da linha da bola, assim, o Palmeiras amassando. Enfim, tem até um gol anulado, como o Capela falou aqui, contra o Corinthians, no Rio. O Corinthians se segurou de não tomar uma lavada do Flamengo. Hugo neles. O Hugo pegou muito, enfim. Aí teve contra o Corinthians aqui, também fez um bom jogo, o Flamengo mesmo com a menos, e na final contra o Galo foi um amasso pro choro do nosso gordinho de Minas. Mas ele falou sobre covardia, o Palmeiras também no jogo de ida do Maracanã. Foi covarde em relação à postura. Mas jogo de ida o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Jogo de ida e jogo de volta é a mesma coisa. Você vai jogar lá e vai jogar cá. Eu queria começar até a falar do Tite, porque o cara vem com moral, de certa maneira, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo, mas ficou 6 anos na seleção brasileira, é um cara que queria ir pro exterior, vem a proposta do Flamengo, ele disse: não vou treinar nenhum clube em 2023. Ele rasgou o regulamento, como diz o Ronaldo Giovanelli, não quis o Corinthians e foi pro Flamengo, fez a reta final. Imaginava-se que com esse conhecimento, já entendendo o dia a dia do clube, ele fosse começar 2024 voando, fazendo, não só ganhou o estadual, ok, mas não ganhou o estadual brilhando, amassando, até ganhou com facilidade, mas não foi aquele jeito Flamengo de encantar seus torcedores. E olha só, aqui está o Tite e a gente fez um apanhado geral de outubro de 2023 a setembro deste ano. Foram 70 jogos pelo Flamengo. 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é baixo, é de 65,7%. Ganhou o Campeonato Carioca e ele foi demitido após a eliminação para o Penharol nas quartas de final da Libertadores. Dedê. Loirão, os números são bons do Tite. Sim. E aí confirma o que a gente sempre falou aqui do estilo de jogo que ele implementava dentro do Flamengo. Porque se você olhar para os números, até fazer aqui meio com uma comparação com o que fez o Dunga com a seleção brasileira. Você pegar os números do Dunga na seleção brasileira, são números excelentes. Só que o time não jogava, o Dunga tinha um jeito de ser diferente, com a imprensa, com todo mundo e tudo mais. O Tite fica muito provado com esses números que ele não agradou o torcedor e muito menos os jogadores. Porque com a característica que o Flamengo tem, que aí vem a mudança do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando ele chega, ele só fala pros caras: rapaziada, só vamos atacar, pai. Vamos marcação alta, é lá em cima, é sufocar os caras. O Tite já não. O Tite vamos fechar a casa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso foi irritando os jogadores, foi irritando a imprensa, foi irritando o torcedor principalmente, que começou a pedir a cabeça dele no cargo. Agora, o Tite, ele tinha tudo para fazer uma grande volta ao cotidiano do futebol e não fez. E muitos desses números que mostramos, vários jogos são do Campeonato Estadual, que tem uma facilidade maior, adversários menos expressivos. E segundo ele, falou que era top, né? Campeonato Carioca. Que era o melhor do Brasil. Depois voltou atrás, que era top. Depois voltou atrás, né? Que não era bem assim, né? Bem lembrado, Dedê. Agora, o Carioca é o mais difícil. É mesmo, ele falou isso. E deu uma declaração até, acho que pra fazer média com a torcida, aquela coisa toda. Agora, o que eu fico pensando é que definitivamente o que derrubou o Tite não foi a Copa do Brasil, e sim a Libertadores. O Diego Aguirre, com a sua estratégia, colocou o Tite no bolso. O Penharol seguiu na competição, eliminava um time muito forte. Agora, o Flamengo, acho que o principal inimigo da temporada foram as lesões. Você perder... O Cebolinha era um titular absoluto do Tite, o Luiz Araújo conquistou essa condição, o Pedro até então fazia uma temporada mágica, demorou para alguém passar o Pedro na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, várias coisas aconteceram e acho que esse estilo de jogo, Rona, que o Tite tem, que ele cultua no Flamengo, nunca caiu bem. Mas o Tite, assim, falando no futebolês, ele foi olho grande. No futebolês. Ele foi olho grande. Olho grande? Porque ele falou que não ia trabalhar. Não foi isso? Eu não vou trabalhar, eu vou fazer aqui, vou esperar terminar. Aí ele viu que o Flamengo, um baita de um elenco, um baita de um time, faltando comando. Ele falou, acho que eu vou rasgar minhas férias, como foi rasgado o regulamento. Eu vou rasgar minhas férias e vou tomar conta do Flamengo, porque lá vou nadar de braçada. 16 derrotas. Você viu os números ali? E o Denilson falou que os números do time são bons. Não, mas o aproveitamento não é ruim, não. Com um time com uma folha lá em cima. Arrascaeta, Gerson, todo mundo Pedro, Gabigol. Ele não consegue reconhecer o erro, nunca a culpa é do Tite. Sempre na coletiva aquele papo dele assim, que um flamenguista não Aquela quer. resenha, morta. Tem que se adaptar. E olha que eu gosto do Tite, mas a resenha não é boa. Não, cara. Mas tem que se adaptar ao Flamengo. Eu falei várias vezes aqui durante a temporada, na minha opinião, o Tite não estava entendendo onde ele estava. No Flamengo a pressão é muito maior do que a seleção brasileira, muito maior, porque envolve a paixão de
uma nação de milhões de torcedores. A seleção a gente sabe como que é, todo mundo junto assim torcendo, só que não envolve aquele negócio assim passional de coração para muita gente. Muito mais pressão. Ele na coletiva falando com um jeitinho assim que não falava com o povo, com o público que estava assistindo a coletiva. E também em campo, colocando Carlinhos ao invés do Gabigol, com todo respeito ao Carlinhos, por conta de birrinha pessoal. Pra mim tá errado. Ele dividia as coletivas com o filho, o filho com o preparador físico, com o Sampaio, com várias pessoas. Eu acho que... Você vê o Abel Ferreira, que todo mundo dá pancada, porque às vezes ele não é tão legal com a imprensa, não é mas tão... ele fala. Mas quem é que tá do lado dele? Ele se defende. Quando ele tá suspenso, ele não tá lá. Mas quando ele tá disponível, é ele que dá a coletiva. E o Tite querendo fazer uma coisa meio... Vamos democratizar a coletiva. Não dá. O torcedor, ele quer ouvir o treinador. Acabou o jogo, ganhando ou perdendo. Quem tem que falar é o treinador. Ah, quero levar mais alguém? Leva um atleta. Leva alguém que foi protagonista, alguém que cometeu um erro, enfim. Mas não, ele levava pessoas que ninguém queria ouvir. E eu não sei onde ele aprendeu isso. Na seleção brasileira. Não, assim, porque se você pegar no mundo, se pegar o futebol europeu que a gente elogia tanto assim, olha as coletivas lá também. É o treinador. O Ramon Dias leva o filho quando pode, mas acho que é mais por uma questão até de tradução também. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra. O treinador que tem que falar, ponto, acabou. Entendeu? Mas é isso que a Renata tá falando. Exato, eu concordo com a Renata. Então, a Renata... Não, ele é contra o Ramon Dias. Não, o Ramon Dias é do filho. A Renata tá falando que é isso aí. É um nepotismo gigantesco. Coletiva, fala, derruba técnico. O Tite, ele se mostrou mais uma vez um hipócrita gigantesco. Que isso? Gigantesco. E eu vou falar o porquê. Eu não esqueço as coisas aqui. O Tite, quando treinava o Corinthians, tá? Antes de ir para a seleção, o que ele reclamava? Reclamava do Marco Paulo Del Nero, reclamava do calendário, reclamava quando os jogadores do Corinthians, aquela fase espetacular de 2015, jogadores eram convocados e não tinha pausa para a data FIFA. Quando ele assumiu a seleção brasileira, ficou 6 anos lá, o que ele fez? Exatamente aquilo que ele reclamava antes. E aí, quando ele assumiu o Flamengo, ele começou a bater nos caras que tiravam jogadores do Flamengo, no caso o Fernando Diniz e Dorival. Isso é uma incoerência gigantesca. Então, assim, muito disso passa pela forma com que ele lida dentro e fora de campo, com as ideias dele. Então isso aí repercute mal com a imprensa, como eu tô lembrando aqui, repercute mal com a torcida, porque, querendo ou não, a gente se pauta muito do termômetro de rede social e as pessoas não têm memória curta não, gente. Agora, nessa questão de treinador, eu tenho uma experiência pessoal, eu posso falar pra vocês que realmente até hoje ela me traz uma vergonha profunda, quando o Inter caiu e ele trouxe o Lisca doido nos últimos 3 jogos. O Lisca tinha 3 jogos para não cair. O Felipe Luiz teve 4 jogos. Ele foi conquistando isso para ganhar uma Copa do Brasil. E por que não é mérito? Ganhar do Corinthians 2 vezes, ganhar do Galo 2 vezes. Não é, ele não ganhou 2 vezes do Corinthians, empatou, mas passou. Eliminou, então. O Rossi fazendo cera. Ok, você tem razão. Vamos trocar os termos. Eliminou o Corinthians e eliminou o Galo, não é? Então o Felipe Luiz... O elenco do Flamengo já foi mais recheado, mais cheio durante a temporada. O Felipe chega com vários desfalques, sem o Pedro, que era o principal jogador. O Gerson já vinha pegando esse protagonismo, já virou o grande nome do Flamengo em 2024. Mas eu acho que ele tem mérito sim, porque se o Flamengo termina sem essa Copa do Brasil, era uma crise tremenda, com tudo, com processo eleitoral, um monte de coisa. E ele conseguiu, ele chega sem experiência no profissional, porque ele vem do Sub-17, do Sub-20, e conquista uma Copa do Brasil em 4 jogos. Muitos não conquistam, o Milito chegou e não conquistou. Com uma mudança de comportamento, não é que ele deu sequência... Porque a gente ouve muito, a gente vê muito isso, né? O treinador assume o comando e aí você vê a sequência de jogos, sei lá, 3, 4, 5 jogos, o time jogando igual. Ah, eu não vou mudar porque só vou ver como é que tá aqui, conhecer um pouquinho mais os jogadores, entender como é que os caras gostam de jogar e tudo mais. O mérito do Felipe Luiz, além do conhecimento que todos esses jogadores que estavam no Flamengo, ou a maioria deles, jogou com o Felipe Luiz. Então ele conhecia. O caso do Gabigol, por exemplo, é um negócio assim... estrondoso. O Gabigol ele colocou porque o Pedro machucou. Não, tudo bem, mas ele quando ele assume a diretoria, você vai lembrar. Quando surge o nome do Felipe Luiz... Vocês dois estão falando bem do Felipe Mourinho aí. Quando a diretoria... No jogo complicadíssimo da vida dele, ele só mexeu... Ele tirou, na expulsão, ele tirou o atacante e colocou o defensor. Por quê? Porque ele precisava do empate. Ele conseguiu no regulamento. Agora ele coloca o Gabigol. O Pedro machucou, gente. Ele fez o resultado lá. Ele colocou de centroavante, velho. Mas qual que é... O Capelão, o Sgarbi acabou de falar da crítica do Tite.
Ele colocava o Carlinhos. O Pedro às também vezes. machucou e ele colocou Bruno quem? Henrique, O centroavante. Carlinhos. Aí era uma E o coisa, Bruno Henrique aí era uma fez o quê? coisa pessoal, como Ué. disse o Gabigol. O Gabigol falou pra todo mundo que o treinador foi chato Por que comigo. você quer diminuir Não, ele o falou mérito que o do Felipe treinador Luiz? não tô teve diminuindo. respeito. Ele deu mérito do sorte, Felipe Luiz. irmão. Que sorte, Ronaldo. Ele deu sorte de Que estar sorte. ali. Nada. Porque quando derrubaram o Tite, foi na rasgada do regulamento. e Aí pra se mudar o foco, colocaram mas o aí a menino diretoria. e empurraram. Vai lá que você vai ser campeão. Mas quando a O diretoria. mordedor de menina falou, vai lá, vai Quando a ser campeão. diretoria Pronto. anuncia o Felipe Luiz, Pô. todo mundo achou que seria o interino. É isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião. Assim como os comentaristas, você é a favor ou contra a toda essa situação que foi colocado, né? A saída do Tite tão abruptamente, a entrada do Felipe Luiz, e foi sorte ou não? Como foi dito aí no final, o debate esquentou ali um pouquinho, porque o Ronaldo Giovanelli acredita que foi sorte o Felipe Luiz ter colocado o Gabigol no lugar do Pedro, simplesmente porque o Pedro machucou, mas nós sabemos da rixa que o Tite tinha com o Gabigol. E também sabemos que o Felipe Luiz já queria dar esse espaço para o Gabigol jogar. Então, ainda que tenha sido sorte a saída ou não de um jogador ou de outro, o Felipe Luiz ele já tinha a intenção de estar colocando novamente o Gabigol em campo para jogar, porque já era um desejo dele, era uma coisa que o próprio Felipe Luiz já tinha avisado que iria fazer, e assim ele fez. Então nós sabemos que, ainda que tenha todo esse discurso, mas na minha opinião, o Felipe Luiz já planejava dar espaço para o Gabigol. E aí, na sua opinião, o que você acha? Claro que nós sabemos que Felipe Luiz é um grande técnico com muita visão de jogo, mas será que tudo isso que aconteceu com ele foi sorte? Deixe nos comentários a sua opinião. Você já sabe que aqui no canal você encontra todas as notícias do Flamengo, então se inscreva no canal para não perder nada, deixe o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, fui!